Boa noite a todos. Eu sou Luiz Fernando, sou trabalhador da Casa Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, é uma casa espírita aqui de Vinhedo, e nós vamos, por meio deste vídeo que está sendo feito hoje, no dia 19 de março, tratar do tema Nosso Modelo Jesus, que é baseado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Então, nesse momento, peço que todos nós elevemos os nossos pensamentos, que nós consigamos nos conectar com um sentimento mais elevado, um pensamento mais nobre, que todos nós consigamos, nesse momento, estarmos abertos à intuição por parte dos espíritos de luz que nos acompanham, dos espíritos de luz que acompanham a Fraternidade Luiz Sérgio, para que nós possamos dilatar o nosso entendimento, para que nós possamos abandonar um pouco as questões do dia a dia, as nossas vaidades, para que possamos fazer da melhor maneira o desenvolvimento desse nosso momento, tanto na passagem das informações a respeito do Evangelho, quanto no nosso recebimento, que nós consigamos fazer isso de forma desarmada, e que possamos trazer esses entendimentos do Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa vida e aplicarmos de fato nos dias que se seguem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso modelo Jesus. Então eu começo aqui com duas citações. A primeira é do Livro dos Espíritos, é a questão 625. É perguntado por Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos fazem uma resposta extremamente curta: Jesus. Então eles respondem que Jesus é o nosso principal guia e modelo. E a segunda citação é de Chico Xavier, onde ele fala: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então, é impossível falar de Jesus sem falar do Evangelho, até porque o Evangelho nada mais é do que a vida de Jesus. Então, os evangelistas, eles colocaram em seus respectivos evangelhos as passagens e as citações de Jesus. E Jesus, ele foi o nosso Consolador. Então, enquanto Jesus esteve encarnado aqui na Terra, ele foi o Consolador. Só que ele sabia que haveria um momento que ele ia desencarnar e que ele precisaria deixar alguém que pudesse fazer esse papel de, como o Evangelho fala, paracleto. Então, paracleto é uma pessoa que intercede por nós, que nos defende. Então, quando Jesus estava na Santa Ceia com os apóstolos, ele menciona o que eu vou ler agora, que é citado por João, sobre a vinda do Consolador prometido. Então, João, no capítulo 4 do seu Evangelho, versículo 15 a 17. Se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. E quem é o Consolador prometido? Então, o Consolador prometido por Jesus, como nós sabemos, é a doutrina, é a codificação e é o nosso intercâmbio com os espíritos de luz que nos trazem uma melhor explicação dentro do nosso entendimento, ainda bastante limitado, sobre o que Jesus nos deixou. Então, Jesus, naquela época, há 2000 anos, ele tratava por meio de parábolas, ele tratava para um grupo de pessoas que não tinha ainda um entendimento espiritual muito profundo, e ele precisava colocar as bases do cristianismo, as bases do bem viver, das regras de bem viver, de uma maneira que talvez hoje ele tivesse condição, ele tem condição de colocar de uma maneira
mais aprofundada devido durante esses 2000 anos, nós termos conseguido, ainda que um pouquinho, progredirmos no nosso entendimento espiritual. E assim Jesus o faz por meio dos espíritos da codificação. Então, o espírito da verdade, né? Eu sei que existe toda uma polêmica aí a respeito do espírito da verdade ser ou não Jesus, mas independentemente disso, o espírito da verdade, que inclusive nesse capítulo do Evangelho ele tem quatro citações grandes, né, nas instruções dos espíritos, o espírito da verdade, que ele organiza com Kardec a codificação, e ele já nos traz, inclusive aqui no Evangelho, nos comentários de Kardec, ele deixa bastante explícito, Kardec deixa bastante explícito, mas naturalmente pela orientação dos espíritos, coordenados pelo espírito da verdade, a natureza da doutrina espírita como sendo o Consolador prometido. E aqui vai, né? No último parágrafo do item 5 desse capítulo, do Cristo Consolador, nós temos lá: deste modo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolo pela fé e pela esperança. E aqui ele fala, e consolo pela fé e pela esperança. E eu queria abordar mais precisamente esse assunto, até porque o momento que todos nós vivemos, ele exige bastante centramento da nossa parte, e esse centramento, esse equilíbrio, ele pode ser buscado naturalmente de muitas formas, mas eu não enxergo uma maneira melhor de entender, de nos trazer um pouco mais de paz, né? O entendimento de que tudo é passageiro. Quando a gente tem fé na vida futura, quando a gente consegue enxergar por meio do espiritismo, ou mesmo por meio de um entendimento de que existe algo maior do que o plano material, né? Então, todos aqueles que hoje professam religiões que entendem que existe algo a mais do que o mundo material, naturalmente já tem por si só o privilégio de conseguir enxergar a situação, seja agora, né, essa situação que nós estamos vivendo com o coronavírus, as mudanças de hábito que nós temos que ter, os receios que nós temos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por nós mesmos, naturalmente. Então, aqueles que têm uma religião, eu tenho certeza que por si só já conseguem enxergar de uma maneira bastante diferente do que aquele que pensa que a vida acaba quando ocorre a morte do corpo físico. Mas o Espiritismo ele ainda nos dá um pouco mais, ele nos dá algo a mais, né? Aliás, bastante a mais quando ele nos traz a certeza não só da vida do espírito como um espírito eterno, mas das múltiplas encarnações e também da necessidade de nós passarmos por provações, por desafios, para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, o Consolador prometido, e justamente esse nome, o Consolador, ele vem justamente nesse sentido de nos oferecer mecanismos de entendimento do porquê que nós devemos passar por provas, passar por desafios. O Consolador, ele nos traz, inclusive, o entendimento de necessidades que nós trazemos conosco de outras oportunidades encarnatórias e também de necessidades que hoje nós temos de garantir o que nós galguemos degraus, pequenos degraus na nossa evolução. Todos nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transição e nós sabemos da necessidade de passarmos por desafios como esse, desafios coletivos. Então, que todos nós consigamos manter a fé, manter o foco, lembrar que não basta
dizermos, né, para nós mesmos ou para os outros, que nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Nós não basta falar, né? Nós temos que agir, assim como Jesus fez. Jesus ele não veio à Terra, né? Ele não veio encarnado e nos passou um bloquinho de notas, nos passou um conjunto de regras, não. Ele simplesmente pediu para que nós o seguíssemos, e como diz no item 1, inclusive, desse capítulo, ele falou para nós seguirmos os seus passos, porque o jugo dele é leve, né? Então, o jugo leve, e o jugo é suave e o meu peso é leve, né? Então, lendo aqui, inclusive, a passagem que Mateus cita aqui no item 1, e por que, né, o jugo é suave e o peso é leve? Porque a única coisa que Jesus nos pede é aquilo que está atrelado ao maior mandamento, que nós saibamos, que nós pratiquemos o amor uns aos outros, né? Então, que nós consigamos amar ao próximo como a nós mesmos, né? O que o Evangelho nos traz como sendo o maior mandamento. E é só isso que Jesus nos pede, por isso o jugo suave. Então, que cada um de nós consiga, de fato, trazer esse consolo para as nossas vidas, que cada um de nós possa seguir como um consolador por onde passar, principalmente nesse momento, né? Que cada um de nós consiga levar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz, seguindo os passos de Jesus, né? Jesus, como nosso maior modelo e guia, nunca se exasperou. Ele falou para Pedro: embainhe a sua espada, quando ele estava sendo... quando os guardas vieram prendê-lo, né? E Pedro vai sacar a espada e Jesus fala: Pedro, embainhe a sua espada. E que cada um de nós saibamos embainhar as nossas espadas, principalmente nesse momento de provação, que cada um de nós sirva de sustentação para aqueles que nos cercam, e que muito mais que por palavras, que nós, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, pela forma como nós vivemos e encaramos o mundo, que nós possamos servir de exemplo e de consolo, que nós reforcemos esse exército do Consolador prometido. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. O Espiritismo ele nos traz isso, né? Ele nos traz a responsabilidade. Que cada um de nós possa fazer como São Francisco de Assis colocou. São Francisco falou: pregai o Evangelho e, se necessário, use palavras. Muita paz, muita luz e uma excelente semana a todos nós. Que assim seja.